Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. A ANTT, queda de braços entre Querinho 600 e Comporte, tem mais um desdobramento e mais liberadas operações compartilhadas para Águia Branca e Guanabara. A agência ainda liberou mais 13 empresas a operar em regime de fretamento para viagens interestaduais e internacionais e revogou autorização para a São Bento. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, após disputas judiciais, revogou autorizações de linhas de operação da empresa Querinho 600, que trava uma queda de braços com a Expresso de Prata, hoje companhia do Grupo Comporte, da família do fundador da Gol Linhas Aéreas, Constantino de Oliveira. Trata-se de uma modificação de seções no trecho Campo Grande a São Paulo, que havia sido obtida em liminar pela Querino 600. Mas, como mostrou o Diário do Transporte, em janeiro de 2026, o juiz Vanderlei Pedro Constenaro, da Primeira Vara Federal de Tupã, no interior paulista, atendeu ao Grupo Comporte e à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e determinou a suspensão de atendimentos de rotas com embarque e desembarque dentro do estado de São Paulo por linhas interestaduais operadas pela empresa Querinho 600. Não significa que a empresa não pode mais operar. A atuação continua no mercado. A decisão se refere a este ponto específico. A decisão impactou nas seções interestaduais Campo Grande a Ourinhos, Campo Grande a São Paulo, Porecatu a Presidente Prudente e Sertanópolis a Assis, de acordo com a publicação oficial desta sexta-feira, 10 de abril de 2026, caso a Querinho 600 tenha vendido alguma passagem depois da data de determinação, terá de devolver o dinheiro ou providenciar deslocamento em outra empresa. Além da revogação, a ANTT negou o pedido da empresa para operar os mercados pleiteados por descumprimento dos artigos 230 e 231 da Resolução número 6033 de 2023. São Bento também terá de devolver dinheiro dos passageiros de acordo com outra determinação da ANTT publicada nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a empresa Rodoviário São Bento Limitada. Da mesma forma, trata-se de uma briga judicial, mas neste caso
pela operação da linha Uberlândia a São Paulo. De acordo com a ANTT, a empresa não atendeu plenamente para esta ligação às normas atuais dos transportes rodoviários, resolução número 6.033 de 2023. A devolução do dinheiro é só pelo transporte ainda não realizado, ou seja, as vendas de passagens para viagens depois da decisão. Operações simultâneas Guanabara e Águia Branca, em duas decisões diferentes, também oficializadas nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a ANTT autorizou a aviação Águia Branca e a Expresso Guanabara a realizarem operações simultâneas, não entre elas. Isso porque, além de serem trechos bem distintos na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, operações simultâneas consistem na utilização de um único ônibus para realizar duas ou mais linhas de transporte rodoviário de passageiros diferentes, operadas pela mesma transportadora. No caso da Guanabara, as autorizações se referem às linhas Belém a Recife e João Pessoa a Teresina, no trecho entre João Pessoa e Teresina. Já a Águia Branca foi autorizada a fazer operações simultâneas em duas linhas entre Aracruz e Rio de Janeiro. Fretamento ainda nesta sexta-feira, 10 de abril de 2026, a ANTT liberou mais 13 empresas de ônibus para operar fretamento em viagens interestaduais e internacionais. As viações são Bruno Turismo Limitada, Dalmar Transporte e Turismo Limitada, DMD Tour Limitada, Expresso Reunidas SA, Magaton Tour, Transporte e Turismo Limitada, Máximos Turismo Limitada, Mirassol Turismo Limitada, Muniz e Queiroz Transportes Limitada, Rigo Tour Transportes e Turismo Limitada, Ricar Vans Locadora de Veículos Limitada, Transwagner Carregamento Limitada, Viação São Mateus Limitada e Viagem com Luana Santos Limitada. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E vamos para um giro de notícias, começando pela briga judicial que se estende entre a Guerino 600 e o Grupo Comporte, mas dessa vez entre Guerino 600 e a empresa Expresso de Prata, que compõe este grupo poderoso que é o Grupo Comporte. E dessa vez se trata de uma modificação de seções no trecho Campo Grande a São Paulo, que foi revogado pela ANTT, segundo decisão judicial do juiz Vanderlei Pedro Constenaro, da Primeira Vara Federal de Tupã, no interior paulista, que determinou a suspensão de atendimentos de rotas com embarque e desembarque dentro do estado de São Paulo por linhas interestaduais operadas pela empresa Guerino 600. E ele diz claramente que não significa que a empresa não pode mais operar. A atuação continua no mercado,
mas a decisão se refere a este ponto específico, que são as seguintes seções que estão suspensas, que é Campo Grande Ourinhos, Campo Grande a São Paulo, Porecatu a Presidente Prudente e Sertanópolis a Assis. Nessas sessões, infelizmente, a empresa não pode operar mais, está suspensa pela Justiça e, claro, atendendo ao Grupo Comporte e também à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Já a São Bento também é a mesma coisa, só que é uma briga judicial. Somente que entrou, no caso, nessa briga foi a NTT, que ela pede a suspensão e já foi efetivada a suspensão da linha Uberlândia a São Paulo. E segundo a ANTT, a empresa não atendeu plenamente para esta ligação às normas atuais dos transportes rodoviários, sendo a resolução número 6.033 de 2023. Agora segue a questão da devolução do dinheiro, que é só pelo transporte ainda não realizado, ou seja, as vendas de passagens para viagens depois da decisão. Ou seja, a empresa devolve o dinheiro ou simplesmente reloca os seus passageiros em outra empresa já autorizada pela ANTT. E vamos também para o caso no caso da Expresso Guanabara e da Águia Branca, que foram autorizadas a operar de forma simultânea. Vou começar destacando a empresa Expresso Guanabara, que foi autorizada a operar de forma simultânea as linhas Belém a Recife e João Pessoa a Teresina de forma simultânea, no trecho entre João Pessoa e Teresina. Já a Águia Branca foi autorizada a fazer operações simultâneas em duas linhas que não foram identificadas, mas que são entre Aracruz e Rio de Janeiro. E sem contar também que 13 empresas foram liberadas para operar sob regime de fretamento, isso com autorização da ANTT. Mas vou estar destacando aqui com vocês algumas empresas que foram autorizadas para operar sob regime de fretamento, que é o caso das empresas Mirassol Turismo Limitada, Muniz e Queiroz Transportes Limitada, Arrigo do Transportes e Turismo Limitada e também a Máximos Turismo Limitada. Pois bem, primeiramente, infelizmente, as empresas rodoviárias São Bento e a Gain 600 não vão poder operar as suas linhas, pois foram suspensas pela ANTT, juntamente à decisão judicial, a decisões judiciais. No caso também, parabenizar essas empresas que foram, no caso, autorizadas para operar sob regime de fretamento e também parabenizar a Expresso Guanabara, a nossa querida Expresso Guanabara e também a aviação Águia Branca, que foi autorizada a operar de forma simultânea e que vocês façam um ótimo serviço para seus passageiros, para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.